Hoje é dia 27 de dezembro de 2019, quarta semana do Advento, uma sexta-feira. A cor litúrgica é branco. O santo do dia é São João Evangelista. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 1. O salmo responsorial será o Salmo 96. E o Evangelho será o Evangelho de São João, capítulo 20. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, vem falar sobre o testemunho dos profetas. Um convite que é feito por cada um de nós. Nós devemos sempre anunciar a Jesus Cristo às pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia. E na leitura de hoje, São João e tantos outros profetas como os discípulos de Jesus anunciaram Jesus Cristo. Os profetas tiveram a oportunidade de conviver e de estarem com Jesus, de viverem os ensinamentos dele. E dessa forma, tiveram a oportunidade melhor e maior para poderem falar de quem realmente Jesus era. Quem era esse homem que foi o nosso Salvador? De distribuir às pessoas todo o ensinamento que Jesus deu a cada um deles. E São João disse a nós que é importante que possa dar testemunho daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós recebemos como graça de Deus. Tendo essa oportunidade, devemos estar constantemente levando às pessoas tudo aquilo que Deus manifesta em nossas vidas. E sabemos que todos os dias Deus está nos tocando e nos melhorando cada vez mais. E se pudermos levar essa palavra de conforto, de melhoria, de esperança às pessoas, ajudará muito a dissolver o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo a todas as comunidades. E é isso que a nossa liturgia da palavra, nossa primeira leitura vem falar. Vamos ouvir a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Esse é o nosso refrão do Salmo responsorial de hoje. Justos são todos aqueles que agem corretamente, que agem de acordo com a vontade de Deus, pois Deus nos convida a sermos pessoas boas, e pessoas justas são pessoas boas. Justos são aqueles que praticam a justiça. E é isso que somos convidados por Deus a todo momento, a praticarmos a justiça, ou seja, fazer o certo, fazer as coisas que provam que nós podemos amar ao próximo, que podemos demonstrar amor ao nosso irmão e, acima de tudo, demonstrar que amamos a Deus sobre todas as coisas. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória.
Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena foi a primeira a se encontrar com Jesus no seu túmulo. Mas ela anunciou aos outros discípulos que vieram correndo para ver Jesus. Porém, tinham dúvidas, não tinham a certeza absoluta da ressurreição de Cristo. E ao chegarem no túmulo, procuraram por Jesus e ali estavam suas vestes. Encontraram o pano que estava sobre o rosto de Jesus, mas Jesus não estava naquele túmulo. Mas, ao entrarem, acreditaram ao verem que as vestes de Jesus estavam enroladas num canto e que Jesus não estava ali. Ou seja, Jesus havia anunciado durante toda a sua trajetória que ele seria morto e que ressuscitaria. E ali estava confirmado tudo aquilo que ele havia anunciado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi a primeira a ter a oportunidade de ver Jesus Cristo, apesar de não reconhecê-lo à primeira instância. Simão Pedro e Pedro foram os próximos que se aproximaram dessa crença de que Jesus haveria de se ressuscitar. Nós precisamos de correr da mesma forma que Simão Pedro e Pedro correram para encontrar com Jesus, para encontrar a nossa fé, para fortalecermos naquilo que nós precisamos de acreditar. É fato que o que aconteceu naquela época era uma situação que hoje nós também teríamos as mesmas dificuldades de acreditar, assim como Simão, Pedro e Pedro tiveram dificuldade de acreditar. Pois a ressurreição é algo quase impossível para nós. As possibilidades da ressurreição estão em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus Pai. A ressurreição só é possível por essas condições. A nossa ciência ainda não teve capacidade de descobrir fórmulas para poder nos ressuscitar. Ou seja, isso é uma graça que somente Deus pode nos dar. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não o encontrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.